queimando, te amamos, eu quero me apaixonar. Louvado seja o nome de Jesus, adorado seja o Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nessa manhã, Jesus, estamos de fato, Pai, embriagados com a tua presença, Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ah, Deus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que colocasse o Pix lá, aquela das meninas. Irmãos, está aí o Pix, é a última vez que nós vamos colocar esse Pix aí. Você que tem no seu coração o desejo de fazer uma oferta, de semear na vida daquelas senhoras que dedicaram a sua vida ali nesses dias para nos abençoar na alimentação. Você, de acordo com a mensagem de ontem à noite do Danilo, nós precisamos amar, irmãos, amar mais e ser gratos. Gratidão, irmãos, é tudo. Gratidão é tudo. Nós precisamos ser gratos pelas pessoas que abençoam nossas vidas, que honram nossas vidas, que investem em nossas vidas. Amém? Então está aí o Pix. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. Ganhar tempo com você aqui. Fique conectado, amém, irmãos? Não se distraia. Eu de verdade não queria ministrar nesse acampamento. Não estou aqui por desejo, por vontade de ministrar. Eu não queria ministrar, não que eu me negue a isso. Irmãos, não é soberba, vaidade, mas eu de fato eu estou pronto, irmão. Para qualquer hora, para qualquer minuto, em qualquer lugar. Se alguém falar, é agora, eu falei, para me lançar que eu estou pronto. Então assim, o problema não é ter alguma coisa para falar, não é. Mas eu recebi muito nesses dias, muito. E estou aqui porque muitas pessoas me abordaram, me perguntando, pastor, quando que o senhor fala? O senhor tem que falar e não sei o quê. E de fato eu entendi que a gente tem alguma coisa para fechar, para a gente alinhar aqui, como pai dessa casa. E essa manhã vai ser muito pontual, como foi todo esse acampamento, Então nós temos algumas coisas aqui para a gente alinhar, para a gente fechar. Então Gênesis 25, verso 21, diz a palavra do Senhor assim. Essa canção que nós cantamos agora tem muito a ver com a minha mensagem. Não vale a pena só se emocionar. Eita Deus, e ter as canções mais lindas para te dar, se a minha vida de fato não agradar a ti. Ah, Jesus. Eita Jesus, nos dá uma geração de comissionados, não de emocionados. Amém, irmãos? Gênesis 25, 21 diz assim: Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela. Em algumas versões diz que os meninos brigavam no ventre. Eram gêmeos, 2. E eles brigavam no ventre. Pelo que disse: por que isso está me acontecendo? A mãe pergunta ao Senhor: por que isso está acontecendo comigo? Foi então consultar ao Senhor. Ela foi consultar ao Senhor, porque eu engravidei, eu era estéril, agora estou grávida. São 2 que estão no meu ventre, e eles brigam no meu ventre. E ela foi consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão
no seu ventre. Uau! Irmãos, eu me arrepio todo assim de pensar o quanto Deus é poderoso, maravilhoso. Eu acabei de liberar algo para você aqui. A maioria ficou assim olhando, não entendeu. Pensa, irmão, se Deus fala assim, 2 nações estão no seu ventre. Pensou o poder disso? Uma mulher estéril, que agora está grávida de gêmeos, ouve de Deus, 2 nações estão no seu ventre. Irmãos, a alegria, sabe, a satisfação, o êxtase, o sentimento de ouvir isso de Deus, de saber que a minha geração, né, da minha geração, das minhas entranhas virão 2 nações, mas ao mesmo tempo, irmãos, a responsabilidade do que fazer para criar 2 nações. Já pensou nisso? Baixou meu manto aí por quê? O que está acontecendo aí? 2 nações estão no seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Vai ficando mais complicado. Por quê? Porque são 2 nações, mas eles não vão ser amigos. A mãe está ouvindo isso. E o Senhor diz mais a ela: um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais moço. Ah, Jesus. O mais velho servirá ao mais moço. Assim diz o Senhor. Acabou, irmão. Ele que diz. Ele que escolhe, Ele que define. Pensa uma mãe que agora tem na sua barriga, irmão, não é 2 crianças, 2 filhos, mas 2 nações. 2 povos que seriam enormes e poderosos, só que ela diz, um é mais forte. E o mais forte, irmãos, é o mais velho. Um é mais forte, Esaú. Mas o mais velho vai servir o mais moço. Está dizendo, embora haja um primogênito aqui, o mais velho, Esaú, a minha eleição nesse momento está sobre o mais novo. Você consegue entender isso, irmãos? Escuta o que eu vou falar para você. Eu entendi isso aqui há muito tempo. E eu nunca ministrei sobre isso, nesse sentido aqui que eu vou falar para vocês hoje. Cai não, fica aqui. Não sei se vai dar certo, não. Embaixo não cabe, é grande. Mas o que acontece? A Bíblia diz, irmãos, que quando nasce Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. E foi dado então o nome de Jacó. E foi dado o nome de Iacov. Em algumas versões, Iaquev. Algo que nós trouxemos, a gente praticamente trouxemos isso para a nossa cultura, para os nossos dias, para os nossos encontros, para as nossas pregações. É que Jacó significa trapaceiro. Jacó significa usurpador. Jacó significa ladrão. E a gente, eu cresci ouvindo isso. Irmãos, eu queria que você se conectasse com o que vai acontecer aqui, tá? Não perde a cereja do bolo, não. Não viaja, não, irmão. Porque você sabe o que eu vou falar aqui, não é batatinha, não. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendi. Porque voa, irmão. Conecta. Fica ligado. Fica conectado. Deus está fazendo algo. Passa um para lá, irmão. Deixa passar. Olha para cá. Fica, Deus, toma minha mente, meu coração agora. Amém, irmãos? Nós sempre crescemos ouvindo isso, que Jacó é trapaceiro, é usurpador. Só que se você, irmãos, for estudar, Iaquev significa preso ao calcanhar. E se você for estudar isso nas escolas rabínicas, você vai ver que para o judeu a expressão preso ao calcanhar não quer dizer usurpador, ladrão, quer dizer perseverante. A palavra Iaquev para uma escola rabínica, para uma escola judaica, para a cultura judaica, a palavra Iaquev não quer dizer usurpador, não quer dizer ladrão, não quer dizer interesseiro, quer dizer perseverante.
Yakev é um adjetivo positivo, não negativo como trouxemos para a nossa cultura. Então, o que nós estamos falando, irmãos? De um homem que nasce segurando o calcanhar do irmão, ou seja, ele está preso, irmãos, ele está conectado, ligado à sua promessa. Aquilo que desde o ventre foi profetizado sobre ele. Ele é o mais novo, ele não é o mais velho. Mas a Bíblia, diz que foi dito pelo Senhor à mãe: o mais velho vai servir o mais novo, ou seja, o mais novo será maior. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Passam-se os anos, irmãos, há uma escolha, assim, literal, do pai pelo filho mais velho. Isaac amava Esaú. E Isaac, ele apostava em Esaú, ele amava Esaú porque olhava com os olhos naturais. Esaú era mais forte, Esaú era mais bonito, Esaú era mais másculo, Esaú era mais dado às questões da caça, do trabalho. E isso fala muito na cultura judaica, aquele que vai ser o sucessor do pai, alguém que defende a casa, alguém que provê a casa, tudo isso. Então os olhos de Isaac estavam sobre Esaú, mas os olhos de Rebeca, a mãe, estavam sobre Jacó. Porque ela tinha uma promessa, irmãos. Porque o Senhor havia dito algo. E o nosso problema, ou a nossa solução, é quando o Senhor diz ou deixa de dizer. E quando nós conseguimos ver aquilo que o Senhor disse. Sabe, irmãos, Rebeca viu o que o Senhor disse. E ela não precisava lutar por isso de uma forma errada como lutou. Ela foi errada, por quê? Porque ela fez com que esse rapaz, o Jacó, enganasse o seu pai, mentisse para o seu pai. Isso não era necessário, era só esperar os processos de Deus. E muitas vezes nós não estamos prontos a esperar processos. Nós queremos, irmãos, colocar a carroça na frente dos bois. Nós somos imediatistas. Então nós vamos de um extremo a outro. Tem uns irmãos esperando a vida inteira. Esperei com paciência no Senhor, e está esperando, com a perna cruzada. E já outros irmãos são imediatistas. Eles querem, atropelar os processos de Deus. Como nós temos falado aqui, são flechas que querem se lançar. Eles querem lançar a si mesmo. E ninguém se lança, irmão, se você não tiver um arco. Quem escolhe, irmãos, qual a flecha e qual é o alvo, é o arqueiro, não é a flecha. Como disse o Daniel aqui, com muita sabedoria ontem, tem flecha lá que o arqueiro puxa da aljava, põe no arco e vem trazendo, apontando o arco, e de repente resolve voltar. Não lança não, volta ela de novo para a aljava. Não está pronta não, vai ficar um pouco mais na aljava. E é a hora que a gente reclama, que a gente chora, que a gente desiste, que a gente muda de igreja, que a gente muda de ministério, que a gente fala mal daqui, mal dali. Mas, irmãos, são flechas que ainda não estão prontas. E as flechas batem no peito e dizem assim: mas eu sei, eu estou pronto. Não, irmãos, as flechas não decidem. Quem decide é o arqueiro. Flecha não decide, quem decide é o arqueiro. Flecha não sabe quando ela está pronta, quem sabe é o arqueiro. Flecha não sabe para que alvo ela tem que ir, quem sabe é o arqueiro. Mas e eu? Um dia, se você for uma boa flecha, um dia você vai ser um arco. Porque flechas aposentadas, passam uma corda nela assim, e ela vira um arco. Quando você for um arco, aí você vai direcionar flechas. Você está entendendo isso? Então é só esperar os processos. A Bíblia vai falar que Esaú lá na frente, mesmo sendo primogênito, ele vai se encantar, ele vai se envolver, e depois ele vai casar com as filhas de Et, Judite e Basemate. Só isso, irmãos, quebrou a cultura dos judeus. Ele se envolveu com outro povo, e só isso já era suficiente, irmãos, para ele perder a primogenitura. Não precisava da mãe ter feito nada daquilo, mas ela fez. Mas voltando aqui para o que eu quero dizer para você, irmãos, antes da mãe enganar o pai, Jacó
ele conseguiu do irmão o direito de primogenitura. Por quê, irmãos? Porque ele fez um guisado de lentilhas lá, uma sopa ruim da bexiga. Mas o que a gente diz, irmãos? Quando a gente está com muita fome, a gente negocia o inegociável. Quando a gente está com muita fome, a gente negocia o que é inegociável. Esaú chegou da caça, não caçou nada, estressado, nervoso, agitado, cansado, com fome. E o homem cansado vai negociar o inegociável. Por isso que você não pode servir ao Senhor cansado, irmão, se arrastando. Porque você vai começar a negociar coisas no caminho que não deveriam ser negociadas. Todo homem à frente de um trabalho, todo homem à frente de um ministério, todo homem à frente de uma igreja, se ele estiver muito cansado, ele vai começar a negociar o que é inegociável. E Esaú fez isso. Esaú então chega e ele me dá aí, foi ele que pediu, me dá o guisado de lentilhas, me dá a sopa de lentilhas. E Jacó diz assim: não dou não, fui eu que fiz, eu vou comer aqui, está tudo certo. E ele insiste: estou a ponto de morrer de fome. E Jacó fala assim: então me venda o seu direito de primogenitura, que é legal. Se você estudar a cultura, você vai ver que o direito de primogenitura poderia ser vendido. Me venda o seu direito de primogenitura, ou seja, eu sou o primogênito agora, passa para mim aquilo que é seu por direito e agora será meu. E ele falou: está fechado, está vendido. Então escuta uma coisa: Iaquev, o perseverante, não roubou a primogenitura do irmão, ele comprou a primogenitura do irmão. O que nós vemos de errado na frente é que ele enganou o pai por uma orientação ou ordem da mãe. Aí ele quebrou o princípio. Mas no pegar da primogenitura, ele falou: o guisado é meu, irmão, mas eu quero o seu guisado. E ele falou: então vamos trocar, me entregue a sua primogenitura. Mas por que, irmão? Não é porque ele era o usurpador, é o interesseiro. É porque, irmãos, ele cresceu ouvindo da mãe: 2 nações estão no teu ventre, e o mais velho servirá ao mais moço. 2 nações estão no teu ventre, e o mais velho servirá ao mais moço. 2 nações estão no teu ventre, e o mais velho servirá ao mais moço. Jacó viu, irmão. Jacó viu aquilo que o Senhor disse. O nosso problema nessa geração é não ver, é não conseguir acessar o que o Senhor disse a seu respeito. O que o Senhor disse ao respeito da nossa nação, do nosso país. O que o Senhor disse acerca dos seus filhos. O que o Senhor disse a seu respeito. O que Deus disse a seu respeito. Ah, Deus não falou nada a meu respeito. Então, irmão, realmente está difícil. Irmãos, Deus falou muitas coisas ao meu respeito. E eu vi essas coisas. Eu não só ouvi, eu vi essas coisas acontecendo. Eu vi. No mundo do Espírito eu contemplei aquilo que Deus falou. No decorrer da caminhada, às vezes nós vamos nos cansando. Eu falei isso, né? Até no dia do meu aniversário lá na igreja. Nós vamos envelhecendo, irmãos. A gente vai ficando cansado de algumas coisas. E às vezes quando a promessa vai se retardando, e não é porque Deus retarda, é porque nós é que retardamos a promessa, nós vamos cansando até desistindo. Mas chega um momento que o Senhor tem que fazer novamente nós vermos, para que o fogo dentro de nós possa ser ativado. Jacó cresceu ouvindo: 2 nações estão no teu ventre, o mais velho servirá ao mais moço, ou seja, o mais moço é maior. Jacó falou, Iaquev falou: a primogenitura é minha. Naturalmente a primogenitura é de Esaú, mas espiritualmente a primogenitura é minha. O Senhor me deu. E ele, irmãos, de forma não ilegal, de forma legal, ele recebeu a primogenitura do irmão. Agora é dele mesmo. Quem está entendendo? Era só esperar o processo, as coisas aconteceriam naturalmente. Mas a mãe foi tentar ajudar e quebrou um princípio e prorrogou o processo de Jacó. Jacó enganou o pai, Jacó teve que fugir.
e foi para a casa de Labão. Você sabe a história, eu não vou gastar tempo com isso aqui. Mas Iaqueve, o perseverante, o que não desiste, o que crê, o que agarra ao calcanhar, o que agarra a sua promessa. Irmãos, como nós podemos falar de um homem, Danilo, que trabalhou 14 anos pela mulher que amava? Ele trabalhou 14 anos por uma mulher que ele amava. Ele colocou os olhos naquela mulher e disse: essa será minha esposa. Ele amou aquela mulher. E ele trabalhou 14 anos sem salário por uma mulher que ele amava. Você está entendendo isso? Trabalhou 7, foi enganado, né? Recebeu Lia em vez de Raquel. Trabalhou mais 7 para receber a mulher que ele amava. Por quê, irmãos? Porque ele é Iaqueve, o perseverante. Você está entendendo isso? Um homem, depois que continua trabalhando para o seu tio Labão, está sendo enganado. E quando está sendo enganado, irmãos, ele persevera. O Senhor dá uma estratégia para ele. As varas colocadas no ribeiro de águas. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que profundidade profética tem nessas varas, que eu não vou falar para você aqui nessa manhã. Mas ele está ali até ele se enriquecer, até Deus abençoá-lo e até ele retornar para casa agora. Porque o Senhor falou para ele: você vai, mas você vai retornar. Sabe quando Deus falou para ele que ele ia retornar, irmãos? Em Betel, quando ele ainda estava indo. Iaqueve, o perseverante, o que vê, ele dorme num travesseiro de pedra. Ele dorme no travesseiro de pedra. E quando ele está dormindo no travesseiro de pedra, uma visão dos céus. Uma escada conecta a terra aos céus. Anjos estão subindo e descendo. E a glória de Deus se manifesta sobre ele. Ele tem uma revelação clara, como ele nunca teve na vida dele. O Senhor aparece para ele e diz: eu estou com você. Eu vou te levar, mas eu te trago de volta. É só o meu processo. Você vai sem nada, mas você volta rico, cara. Você vai sem ninguém, mas volta com uma família. Você vai sozinho, mas volta com um povo. Com um povo que eu disse que você seria. Processos. E Iaqueve diz: eu persevero. Eu acredito. Você está entendendo isso? Eu acredito. E quando aquela expressão de glória, aquela visão, aquele sonho desaparece, ele diz assim: Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Agora eu sei que Deus não é só o Deus de Abraão, de Isaac, mas também é o Deus de Jacó. Ele é o meu Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Aí ele chega na casa de Labão. Ele trabalha por uma mulher 14 anos. Ele está na hora dele voltar para casa, porque a promessa do Senhor está se cumprindo. E ele voltando para casa, ele passa no Val de Jaboque. E ali, irmãos, ele passa todo mundo na frente. Vocês podem ir na frente. Aí todo mundo: mas por que você vai ficar aqui nesse Val de Jaboque? Eu não sei, tem um manto aqui nesse lugar. Tem um manto aqui. Assim como lá em Betel eu senti algo no travesseiro de pedra, eu estou sentindo aqui no Val de Jaboque. Lê a Bíblia, irmão. Ninguém marcou encontro ali. Deus não falou que estaria ali. Ele foi nesse vale, ele mandou todo mundo na frente, porque no vale ele falou: eu vou buscar o Senhor aqui. E se o Senhor não aparecer aqui, eu não sigo o destino. Eu não vou adiante. E no Val de Jaboque, irmãos, ele lá, sentindo que algo estava no ar, que a glória pairava, buscando o Senhor, irmãos, ele veio. E quando ele veio, irmãos, Iaqueve agarrou no calcanhar. Iaqueve, o que agarra o calcanhar. E o anjo, irmãos, que nós podemos aqui ter, né, uma interpretação de uma cristofania, o próprio Messias, o Cristo, ou uma teofania, uma aparição de Deus
né, na terra, no Antigo Testamento. Aquele anjo, opa, alguém, Yaquev, alguém me agarra no calcanhar. Quem é você? E ele diz, eu sou aquele que agarra o calcanhar. Eu sou o que não desisto. Eu sou o que busco o que eu vi. E não te largarei enquanto não me abençoares. Ei, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Foram esses homens, irmãos, que trouxeram a nossa fé até aqui. Foram esses homens que trouxeram a nossa fé até aqui. Nos 2 últimos domingos na igreja, irmãos, talvez eu tenha pregado as mensagens mais poderosas da minha vida. Muitos não entenderam, muitos... Rapaz, o que esses homens viram? O que esses homens viram? O que esses homens conseguiram ver lá atrás que hoje nós não conseguimos? Jacó falou, eu não te largo enquanto não me abençoares. É como se eu falasse para Cristo hoje, para o Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto o Senhor não olhar para mim, enquanto o Senhor não me der destino, eu não te deixo em paz. Eu vou persegui-lo de dia, de noite, de madrugada, acima das minhas forças, acima do meu tempo, acima do que eu posso, eu vou persegui-lo. E o que mais o Senhor quer, irmãos, é um homem assim. Um homem que está apaixonado, um homem que está não só apaixonado, irmãos, não só emocionado, um homem que está decidido. Porque, irmãos, ele lutava, não era por uma bênção, ele lutava por um propósito. Lá atrás eu fui abençoado numa identidade errada. Ele recebeu a bênção do pai, dizendo que era Esaú. Agora, mais uma vez, alguém pergunta para ele, quem é você? E ele falou, aquele que agarra o calcanhar. E eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. Aí, irmãos, diz que ele luta com Deus. Mas ele era bom de luta, ele lutava desde o ventre. Ele já veio pronto, já veio preparado. E ele lutou com Deus, irmãos. Ninguém pode vencer a Cristo, ninguém pode vencer o Senhor. Mas como o Senhor é bom, misericordioso, o Senhor deixa, irmãos, a gente achar que a gente venceu a batalha. Porque diz o texto bíblico que ele lutou com Deus e prevaleceu. Mas sabe o que esse texto quer dizer, irmãos? Deixa eu beber água aqui, senão minha voz acaba. Quando diz que ele lutou com Deus e prevaleceu, não é porque ele venceu a Deus. É porque ele extraiu de Deus o que ele queria. Porque ele foi abençoado. E o seu nome foi mudado. E Yaquev prossegue, porque ele decidiu receber a primogenitura do irmão, e recebeu. Ele decidiu encontrar Deus em Betel, e encontrou. Ele decidiu ficar com a mulher que ele amava, e ficou. Ele decidiu ter o seu nome mudado, e mudou. E agora ele falou, a última coisa que eu preciso é do perdão do meu irmão. E eu sou Yaquev, eu não desisto, eu agarro ao calcanhar. Eu saí de lá jurado de morte. Meu irmão falou que a última vez, né, que eu tive notícias dele é que quando ele me encontrasse, ele me mataria. Então eu vou para a morte. Eu vou encontrá-lo. Consciente de que o Deus que me chamou é suficiente para resolver, para, sabe, alinhar a minha casa, a minha família. E ele tem estratégias do Senhor, ele manda presentes na frente. Ele vai, irmãos, para abrandar o coração do irmão. E o irmão o abraça, cara. E o irmão o perdoa. E esse homem, irmão, é Israel. Você está entendendo isso? Como poderia Israel, vamos dizer, aquele que, né, da onde saíram as tribos, da onde saíram, irmãos, sabe, a origem das tribos, o povo que dá origem à nossa fé. Como poderia, irmãos, Jacó ser um banana? Como muitas vezes pregamos. Sabe qual é a questão aqui, irmãos? É que esse homem viu algo que Deus nem tinha falado diretamente com ele, mas falou com a mãe dele.
E a mãe fez ele crescer ouvindo: 2 nações estão no meu ventre. E ele viu. Que palavra paira sobre a sua vida? Que palavra paira sobre a sua vida? O que você ouviu revelado sobre a sua história? Coisas que talvez você diz: não, eu ouvi que eu ia a nações, eu ouvi que eu não sei o quê. Sabe, são coisas muito distantes. É porque você parou de crer. É porque você deixou de acreditar. Ou é porque você nunca tenha visto aquilo que Deus falou a seu respeito. Você nunca tenha visto. Sabe, irmãos, você vai ver que Jacó vai ter seus filhos. E é algo tão interessante, irmãos, essa cultura do fazer ver, do fazer enxergar. Quando Jacó tem seus filhos, você sabe que José, né, era o filho amado de Jacó. Embora, irmãos, ele não fosse o primogênito, se não me engano, o 11º filho, José. Depois dele só Benjamim. Você vai ver que o mais velho era Rúben. Mas mais uma vez, Deus quebrou algo humano, o entendimento de uma primogenitura humana, para aplicar uma primogenitura espiritual. José agora, ele é amado por seu pai Jacó. Aí escuta isso. E José começa a sonhar. Escute. Eu estou querendo fazer você nessa manhã, irmãos, voltar a sonhar. Eu estou querendo fazer você nessa manhã lembrar dos seus sonhos, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus disse, daquilo que Deus declarou. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Um homem sem promessas, irmãos, não é ninguém. É ninguém. Sabe por que você está depressivo? Sabe por que você está doente, irmãos? A doença física, emocional, a depressão, vem por 2 causas principais. Ou porque um homem está em pecado e o pecado mata, ou é porque um homem deixou de sonhar. A falta de sonho, irmão, a falta de esperança em algo acima, em algo na frente, faz o cara parar de viver. Ele não tem pelo que viver, ele não está lutando, buscando, ele não está nada, ele está esperando a morte. Você precisa voltar a sonhar. José está aqui e ele está lá no campo. José, depois dele só o Benjamim. E José está lá no campo e diz assim: cara, eu tive um sonho. Aí Deus deu para ele um sonho. E que sonho é esse, José, que você teve? Aí José diz: os feixes de trigo vinham, se prostravam diante de mim e tal. Aí ele foi e disse isso para os irmãos. Aí os irmãos olharam para ele e falaram: coitado, olha aí esse louco, lunático. Os feixes de trigo somos nós, seus irmãos, sua casa se prostra diante dele. Aí mais para frente ele diz assim: eu tive outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas prostravam-se diante de mim. Rapaz, o menino é grande. Você é um Zé Mané, José. Você é um Zé Mané, José. Quem você é na ordem do dia, na fila do pão? Você é um Zé Mané, José. Mas José: não, eu vi o sol, a lua e as estrelas. O pai, a mãe e os irmãos prostravam-se diante de mim. Os irmãos queriam matá-lo. Sabe por quê, irmãos? Sempre vai ter alguém querendo matar o seu sonho. Sempre vai ter Tobias e Sambalate. Sempre vai ter os inimigos da unção. Sempre vai ter alguém falando: você é doido, rapaz, você não vale nada, você não dá conta disso não. Mas ele falou: eu vi. Aí os irmãos queriam matá-lo. Depois você vai lá e lê o texto, irmãos. Aí escuta isso. Ele foi e contou para os irmãos queriam matá-lo. Aí ele foi e contou para José. Aí de primeiro, não vou ler não, depois você vai lá e acha. De primeiro o pai vai e diz assim: uai, José, peraí, o sol, a lua, eu entendi isso aí. Por quê, irmãos? Porque Jacó, o pai, é o homem dos sonhos. Eu entendi isso aí. O sol, a lua, sou eu e sua mãe. Até eu.
seu pai, vou me curvar diante de você. E a Bíblia diz que o pai o repreendeu. Aí versículo depois diz assim: mas Jacó passou a refletir sobre isso. Jacó entendeu, cara. Ele disse, cara, Deus vai fazer alguma coisa com ele. Vai acontecer alguma coisa no rumo da história e Deus vai usar ele. Então deixa eu preparar ele. Jacó vai lá e faz uma túnica que era diferente dos seus irmãos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a túnica que foi dada a José era uma túnica de manga compridas. Qualquer trabalhador de campo só usava, irmãos, roupa curta. Ele recebe uma túnica de manga comprida e colorida. Era a túnica dele. Sabe quem usava isso, irmãos? Só nobre, só gente importante. E o pai fez essa túnica e lançou sobre ele e falou, tu és um governante, cara. Ele era só, irmãos, ele era só o peão da roça. Ele era só o capinador do trecho. O pai lançou a capa nele e falou, receba a túnica. Seus irmãos queriam matá-lo, mas o pai viu. Por quê, irmãos? Porque são homens que conseguem enxergar a glória de Deus, o movimento dos tempos, o que Deus está fazendo no tempo. Você está entendendo isso? E você sabe a história, irmãos, quem José se tornou. Toda a terra passou fome, e José no Egito é o governador. E ele agora governa debaixo de Faraó toda a terra. E seus pai, a mãe e os irmãos vêm e prostram-se diante dele. Porque o Senhor assim disse. Você está entendendo isso, irmãos? O que você está vendo? O que eu consigo ver, irmãos? O que eu consigo ver, irmãos? O que eu consigo ver? Você está entendendo isso? Eu contei isso, acho que no acampamento passado. Esse lugar para nós é muito profético, é muito gostoso estar aqui. Por quê, irmãos? Porque, sei lá, 20 e tantos anos atrás, sei lá, 25 anos, nós estávamos lá embaixo, lá na represa onde você foi hoje. A gente fazia encontro nesse lugar. Eu nem casado não era. Eu e a Karine. Pensa nisso, irmão. É tempo, hein? Tem alguns irmãos aqui, eu acho que a Tati falou, pastor Wellington. Nós estávamos lá, irmãos. Sabe, a gente dormia, era aberto. Faz frio, né? Aqui, irmãos, a gente dormia na varanda aberta. Aí amarrava umas lonas pretas assim, fechando a varanda. A gente jogava os colchonetes e dormia. Irmão, a gente quer muita coisa hoje, cara. A gente quer muita coisa hoje. Sabe, fechava as lonas pretas assim, amarrava em volta ali daquele casarão lá, que mora hoje acho que o pai do Marcos aqui, que é o proprietário. É uma varandona aberta, a gente amarrava assim os sacos, as mulheres ficavam um pouquinho melhor nos quartinhos que tem lá, que dão até para a represa lá, e a gente dormia nas costas, com as lonas pretas amarradas e os travesseiros e o colchão no chão. Aí também era separado, né, os lugares. A tenda dos homens, irmão, era 4 pau fincados assim, uma lona preta lá no sol. E a gente ficava lá ouvindo a palavra. A gente quer muita coisa hoje, cara. E um dia depois de uma reunião como essa da manhã, todo mundo foi almoçar, correu para almoçar, correu para ir brincar, sei lá, correu para resolver suas coisas. E ficou um grupo ali orando, chapando. Eu estava lá, a Karine estava, pastor Wellington, algumas pessoas. Uma menina chamada Samara, uma jovem, que queimava por Jesus, que ouvia a voz de Deus. Ela ministrou sobre nós. E ela chamou eu e a Karine, liberou palavra para outras pessoas também, mas falou, vocês vão casar. Deus vai dar um ministério para vocês. Deus vai dar um povo para vocês. Vocês vão retornar a esse lugar com uma geração. Uma geração que será muito maior do que essa. Eu vi o que Deus falou. Eu vi o que Deus falou. Anos se passaram, irmãos. Ele é muito poderoso, cara. Ele é muito poderoso, cara. Anos se passaram e nós estamos aqui com uma geração muito maior do que aquela, irmãos, que estava ali naqueles dias.
Depois disso, muitas outras coisas o Senhor falou. Não são coisas pequenas, irmãos. Muitas outras coisas o Senhor falou. E cada coisa que o Senhor falou, irmãos, eu vi. E por isso que nesses dias, sabe, um tempo de encorajamento que eu tenho dito que o Senhor tem trazido na minha vida um renovo. O Senhor tem me feito ver novamente. Sabe, como um filme o Senhor traz insights. Diga, eu já te mostrei isso, eu te mostrei isso, eu te mostrei isso, eu te mostrei isso. Eu não desisti, você desistiu. Você quis parar no tempo, eu não desisti. E o Senhor disse, eu ainda conto com você. Eu não tenho outro. Eu não coloquei ninguém na fila. Eu conto com você. Você está entendendo isso? E eu falei, Deus, era só isso que eu precisava, um B.O. bem grande para resolver, para a gente voltar a fazer o que tem que ser feito. Você está entendendo isso, irmãos? A gente vê em Deus, em Jeremias capítulo 1, capítulo 1, abre aí comigo. Jeremias capítulo 1, verso 11. Deus, te amo, Deus. Te amo, Jesus. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e encha esse lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos Jesus. Um lugar. Deus está fazendo, irmãos. A palavra do Senhor veio a mim. Jeremias 1:11. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias. Isso aqui, irmão, Deus não está falando com um profeta velho. Deus não está falando com alguém comissionado. Deus não está falando com alguém que está movimentando. Deus está falando com alguém que Ele está chamando, Vanessa. Que Ele está chamando. Mas Deus só pode chamar quem enxerga. Deus só chama quem está vendo alguma coisa. E a emoção não te faz ver. A comissão te faz ver. Te faz enxergar. A emoção só faz sentir. A comissão te faz ver. E Deus, irmãos, vai habilitar os que veem. Vou te falar algo aqui como pai. Você ouve a vida inteira Deus falando, Gabriel, que Deus não faz acepção de pessoas. E de fato não faz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Mas Deus faz acepção de pessoas para usar. Deus não usa todo mundo. Poxa, pastor, quebrou nossos castelos de areia. Deus não usa todo mundo. Deus usa, irmãos, quem vê e entende o que está vendo. E resolve, entende. Não é pouco nem muito, é tudo. Esse Deus vai usar poderosamente. A gente fala muito de usar, que vai ser usado e todo mundo, e vamos embora. Isso é importante, a gente mesmo, irmãos, incendiar as pessoas. Mas nós estamos agora um degrau acima, eu quero que você entenda. Deus ama todos. Deus quer salvar a todos. Embora Ele não vá, porque tem gente que não quer. Mas Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos. Mas Deus não vai usar a todos. Você vai ver pessoas sendo, irmãos, poderosamente movimentadas pelo Espírito de Deus, porque viram, porque entenderam, e porque resolveram, irmãos, entrar naquilo que viram. A palavra do Senhor veio a mim. Deus está chamando Jeremias. Aí na hora de chamar ele, diz assim: o que você vê? O que você vê? E é assim, Daniel, olha, é como se estivesse olhando para essa parede branca aqui. Não é algo assim, olha. Ô Jeremias, o que você vê? É um violão. Não é algo físico. É algo no espírito. Aqui você vê cadeiras, vê pessoas, vê o pastor Douglas, vê o lindão.
tangedor. Vou só chamar você de lindão agora. Eu aprendi com, né? Quem é que diz? O Daniel que falou, né? Tem que ter fé, irmão, mas a gente... Eu creio. Você vê o lindão, vê o Eric lá, o mais lindo de todos. Top 10. É isso aí, guerreiro. Vamos junto. Mas quando o Senhor fala a Jeremias, irmãos, o Senhor diz assim: o que você vê? Não é aqui, é espiritualmente. Aí ele diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Está aí, ó. O Senhor me disse: o que você vê? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz: viste bem, eu vou investir em você, cara. Deus está falando para ele, porque você consegue ver. Não tinha amendoeira nenhuma perto, cara. O Senhor diz: ei, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para esse tempo. Jeremias: pois não, Senhor. O que você vê? Aí ele foi. Sabe como é que vê, irmão? Não é ver, é enxergar, na verdade. Para você enxergar, você precisa fechar os olhos. Com os olhos você vê, com o espírito você enxerga. Aí você fecha os olhos naturais e começa a ver. Pelos olhos espirituais, você começa a enxergar. Enxergo pelo espírito. Aí ele diz: vejo uma vara de amendoeira. O Senhor: eita, nota 10. Aí ele diz assim: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Aí a gente lê isso aqui, irmão, não sabe nem o que é isso. O que é a vara de amendoeira? Por quê, irmãos? Porque a gente de fato não está vendo. Porque a gente não estuda. O que é uma vara de amendoeira? O Senhor disse assim: viste bem, eu zelo pela minha palavra e vou fazê-la cumprir. Deus estava falando: eu vou acelerar as promessas acerca de Israel. A primeira vara que floresce após o inverno em Israel, a primeira árvore que começa a florescer depois de um inverno rigoroso, sabe, os primeiros brotos, a primeira árvore que floresce e frutifica é a amendoeira. Quando ele diz: eu vejo a vara de amendoeira, o Senhor diz: é o tempo. E ele entendeu. Jeremias falou: eu vejo a vara de amendoeira. A vara de amendoeira, a vara de amendoeira é o tempo. Nós estamos saindo do inverno, entrando numa nova estação. E o Senhor quer fazer algo agora. Ele: sim. O que mais você consegue ver, Jeremias? Aí Jeremias fecha os olhos e enxerga uma panela de pressão no fogo. Olha que loucura, irmão. Aí Jeremias começa a tremer assim. Sabe por quê, irmão? Ele começa a dizer assim: ai, eu sou pequeno, eu não dou conta. Quando o Senhor falou: é você mesmo que vai. Você dá conta de enxergar? Sabe por quê, irmãos? Porque a panela que ele viu no fogo, irmão, não tinha uma feijoada para ele comer. A panela de pressão que ele viu no fogo, irmão, não tinha ali, né, um feijão tropeiro sendo cozido para o almoço. A panela de pressão era Israel. A panela de pressão, melhor dizendo, era Jerusalém. Que o fogo estava, sabe, a pressão estava vindo sobre eles, sobre o reino de Judá. E não é o fogo da unção, não, é o fogo do juízo. Consegue ver mais alguma coisa, Jeremias? Ele fecha o olho e diz: a panela pronta para o norte. Sim, do norte virá toda a ação contra o seu povo. Ele estava se referindo, irmãos, ao Império Babilônico, a Nabucodonosor, que viria, destruiria o templo e ao cativeiro. Levanta e vai. A sua comissão é essa: profetiza ao meu povo. Ai, Jesus! Porque, irmão, a gente quer falar de coisas boas, a gente quer falar: a sua hora chegou, a bênção chegou, mas esse é o profeta, vai. Porque, irmãos, porque todo mundo que vê, ele foi envolvido numa missão. Ele está comissionado. E quem foi escolhido não tem escolha. Quem foi escolhido não tem escolha. Agora você vai. Aí ele diz: sou pequeno, sou fraco. Como Gideão disse: sou o menor da casa.
É o que a gente diz, e o Senhor diz: colocarei, Nelson, as minhas palavras na tua boca. O Senhor falou para ele: colocarei as minhas palavras na tua boca. Onde eu te mandar, tu irá. O que tiver que falar, falarás. Eu te levanto, menino. E aí começa a falar, né? Para arrancar, derrubar, destruir. E depois, para plantar e edificar. E está feito um profeta. Um homem escolhido. Irmão, que tipo de gente nos tornamos? Que tipo de adolescente, de jovens nós somos? O que nós conseguimos ver? A gente quer ser usado por Deus, mas se o Senhor falasse para você assim: ei, e aí, ô Alexandre, o que você está vendo? O que você vê? Peraí, pastor. O que você está vendo? Deus está, irmãos, aguçando as nossas visões, porque aqueles homens que foram alguma coisa, eles viram, cara. E quando você vê, não te resta mais nada, você vai ter que se submeter a esse processo. Como nós falamos nesses dias, irmãos, sobre Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe por que, irmãos, Deus está tirando muita coisa da sua vida? Ei, sabe por que Deus está tirando muita coisa da sua vida? Porque senão você não vê Ele. Tem muita gente passando pelo estreito de Jeová, pelo funil do eterno, pelo sei lá o que, né? A peneira. Sabe por quê? Deus está tirando da sua vida, irmãos, os Uzias. No ano da morte do rei Uzias. Uzias é a nossa vaquinha. Já viu aquele negócio de matar a vaquinha? Uzias é aquilo que eu me apoio. Uzias é aquilo que me defende. Uzias era o rei e era parente de Isaías, protegia ele. Irmãos, e Isaías era um profeta desalinhado. Isaías era um profeta desalinhado, mas no ano que morreu o rei Uzias, Deus tirou a segurança dele. Deus está falando contigo, irmãos. Eu vi o Senhor. Danilo, nós temos que ter muita sensibilidade em algumas questões, porque tem pessoas que Deus está removendo os Uzias, e nós não vamos poder mexer com elas, porque senão elas não vêem o Senhor. Senão elas não verão o Senhor. Tem muita coisa às vezes acontecendo perto da gente. Eu, na minha vida inteira, irmãos, pastoreando, algumas coisas, não todas, mas eu quis mexer, o Senhor: não põe a mão, eu estou fazendo. Não põe a mão, se você botar, você entra na prova junto. Não põe a mão, eu estou fazendo. Não queira ser melhor do que eu estou fazendo. Não põe a mão. Eu estou tirando os dias da vida dele para que ele possa me contemplar. Porque se ele não me vê, ele não se alinha. Isaías diz: eu vi o Senhor. Aí quem viu o Senhor faz? A gente sai pulando aqui, sabe? A gente sai gritando: eu vi o Senhor. Isaías falou: ai, eu vou perecer. Será que é o Senhor mesmo, irmão, que nós estamos vendo? Quando ele viu o Senhor, ele não se alegrou, ele não pulou, ele não jubilou. Quando ele viu o Senhor, ele falou: eu vou morrer, porque eu vi o tão ruim, o tão pecador, o tão miserável, o tão mentiroso, o tão canalha que eu sou. Ei, peraí, não estamos falando de um desviado, não estamos falando de alguém na droga, na bebida, não estamos falando de alguém fora, estou falando de alguém na igreja, profeta, que vê o Senhor e diz: eu vou morrer, e agora eu vou morrer. O Senhor: calma, você não vai morrer não. Aí ele já começa a confessar seus pecados. E foi isso que nós viemos fazer aqui, lembra? Eu sou homem de lábio impuro, e habito no meio de um povo de impuro lábio. Sabe o que é lábio impuro, irmãos? Escute. Não é só lábio impuro, fala besteira, fala bobagem, fala piadinha maldosa. Lábio impuro, fala palavrão às vezes, né? Xinga a esposa, fala alguma coisa no trânsito. Não é só isso, irmão. Lábio impuro sabe o que é o lábio impuro? Eu profetizo o que o Senhor não está falando. Os meus lábios são usados
não só para a glória dele, mas para o meu interesse. O meu lábio é impuro, Senhor. O meu lábio não é verdadeiro. E agora eu vou morrer porque eu contemplei a tua santidade. Não. Você assumiu o seu pecado? Você entendeu quem você é? Ou você acha, irmãos, que você é merecedor? Quantos de nós pensamos, não, alguém podia ter feito alguma coisa por mim? Alguém podia, não, irmãos, eu tenho que pensar, eu posso fazer alguma coisa por alguém. Mas quando você pensa, não, alguém podia ter feito por mim, irmãos, autocomiseração é diabólico. Pena de si mesmo. Será que ninguém me vê? Será que Deus quer arrancar de você esse espírito maligno nessa manhã? Será que ninguém me vê? Será que ninguém me ama? Será que ninguém me entende? Não, irmãos. Isaías falou, cara, eu sou uma desgraça dessa terra. Aí o Senhor falou, gostei, agora tá tudo certo. Não está errado. Agora que está certo. Peraí, é isso aí? Tem mais alguma coisa aí, Isaías? Não, Senhor, é isso. O problema é esse, então pera lá. Do fogo tirou, irmãos, com uma tenaz, foi tirado o brasa do fogo e queimou a boca dele. Talvez você vai falar assim, Deus, eu sou um adúltero. Deus vai queimar as suas coisas aí. Você vai falar, eu sou preso em pornografia. Pode falar para ele, Deus vai queimar aí, irmão. Sabe, meus pensamentos são malignos, Deus vai queimar, irmão. Mas se eu não assumir, por isso que eu amo, irmãos, as madrugadas com ele. Às vezes as pessoas me veem meio doido aí, né? Alguns assim, gente chapa, entra num lugar de choro, de quebrantamento, irmãos. As obras, os maiores momentos da minha vida com Deus foi sozinho. Só eu e ele. Só eu e ele. Há semanas atrás, talvez, não semanas, talvez uns 2, 3 meses atrás, eu falei, cara, eu preciso ir num psicólogo. A minha cabeça não está boa, eu preciso ir num psicólogo. Até minha esposa falou isso para mim, você pode procurar isso, uma terapia, não sei o que. Eu falei, eu sou meio assim, né, com essas coisas. Eu falei, não, mas é verdade, estou precisando mesmo. Aí passou mais um dia, eu falei, eu acho que eu preciso de um psiquiatra. E a Karine falou, não, a gente pode procurar o fulano, o ciclano. Eu falei, pode sim, mas me dá um tempo aí. Deixa eu procurar ele primeiro. Deixa eu encontrá-lo. Eu posso encontrá-lo. Eu sei como fazer. É só me preparar para isso. Deixa eu encontrá-lo. Eu sei quem me dá destino. Eu sei quem pode alinhar a minha mente, o meu coração, a minha vida. Eu sei. Sabe, irmão, vai custar tudo. A gente tem tantos testemunhos de pessoas que, sabe, que diz, é muito bom ver alguém que foi retirado do lodo, do esgoto. A gente falava isso ontem ali sentado na mesa. Alguém que foi retirado do lodo, do esgoto, que foi isso, que foi adúltero, que foi prostituto, que foi homossexual, que foi viciado. E Deus fez uma grande obra, cara, maravilha. Seu testemunho é poderoso. Mas eu consumi, irmãos, a minha juventude buscando a Jesus. E custou caro. Muitas vezes eu tive vontade de fazer muitas coisas que os jovens fazem, que os amigos fazem. E começou novo, irmãos, com 8, 9 anos. Minha mãe dizia não vai, meu pai dizia não vai. E não tinha tanta sabedoria, psicologia como é hoje, né? Simplesmente não vai. E eu chorando num quarto. Vanélia falou, olha, vida de Deus. Vanélia falou, olha, filho, irmãos, como aquela mulher era sábia. Meu pai é militar, irmão, da alta patente do exército. Minha mãe formada em direito, mas não tinha sabedoria. Minha avó é formada, irmãos,
formada na fornalha da vida. Fornalha, sabe? Formada em momentos com Ele. E eu triste, da Helena assim, 9, 10 anos. Não posso ir aqui, não posso fazer aquilo, não posso não sei o quê. Filho, olha para mim. Eu olhei para ela e falou assim: descansa seu coração. E Deus está depositando em você. Seus pais, eles não estão te machucando, te podando, eles estão te guardando. Ah, vó, mas se o Deus faz isso, pô, vai aqui, dorme ali, vai para tal lugar, vai na festa aqui, vai não sei o quê. Depois eu tive esses papos um pouco mais velhos, de idade do Heitor, assim, com 11, 12. E ela falou assim: escuta uma coisa, você não esquece mais. Deus está preparando você. Esses amigos seus que você tem hoje, eles nunca terão o que você terá. Eles nunca receberão do Senhor o que você receberá. Eles nunca ministrarão com um povo como você ministrará. Eles nunca irão aonde você irá. Deus escolheu você, filho, e deu uma missão para você. Guarda seu coração. Cara, era um, sabe, coisas assim. Ele ia falando, eu ia vendo. Ia vendo. Diante do Senhor, irmãos, quantas vezes a gente vai passando por processo, né? Lembra do Marco Feliciano? Onde estiver um demônio, né? Desalojado, não sei o que lá. Num raio de 5 quilômetros, né? Onde tiver um demônio, seja queimado agora. Cara, eu achava aquilo o máximo. Eu tinha uns 13, 14 anos. Esse é o cara, esse é o cara. E o Marcos Feliciano veio, irmãos, pregando uma mensagem diferente que os outros pregavam. Ele contava uma história. Ele dizia mesmo: eu não sou um pregador, sou um contador de história. Era massa demais aquilo lá. Irmãos, quantas vezes era feriado, irmãos, eu fui numa locadora, não tinha YouTube. Eu fui diante do Senhor, eu fui numa locadora. Quantas vezes, não foi uma vez, e aluguei 15 mensagens do Marco, 15. Isso aqui é para um final de semana. Eu ouvia uma depois da outra, uma depois da outra, uma depois da outra, uma depois da outra, uma depois da outra. Sabe o que é isso? Quando eu conheci o pastor Luiz, ouvi uma mensagem, 2, 3, eu falei: esse cara é doido, velho. E ele tem um negócio, e ele me pegou. Aí eu comecei a procurar na internet. Não tinha YouTube, não tinha nada. Ninguém nem tinha ouvido falar em pastor Luiz nessa região aqui, irmãos. O Senhor me mostrou. Aí eu entrei na Vinde Produções, não sei o que, procurando lá. E achei a Vinde, entrei. Só tinha CD MP3, abri, lembro como se fosse hoje. Tinham 113 mensagens em CD MP3. Eu liguei lá e falei: põe isso numa caixa e manda para mim. Mas qual que você quer? Todas? Não, tem todas. Põe e manda para mim. Eu ouvi, irmãos, uma depois da outra. 113 mensagens. Uma depois da outra. Uma depois da outra. Eu andava cada ia chorir, manalá, ia lá, passou, que devia andar lá, manalá, sabe? Ouvindo. Por quê, irmão? Porque você está vivendo alguma coisa. A gente tem que entrar nesse lugar, cara. Eu consumi, irmãos, a minha juventude, a minha adolescência com isso. Custou caro. Custou caro. Entrar nesses lugares do Senhor. Sabe? Com as minhas mesadas eu comprava bíblias de estudo e começava a ler e conferir interpretações. E tinha algo, irmãos. Nós precisamos entender. Deus não dá nada para ninguém assim. Olhou ele, achou bonitinho. Não é assim, irmãos. Embora a gente ache que é, não é. Jeremias, o que você está vendo? Isaías: vou arrancar Uzias da tua vida. Matou Uzias. Deus está matando muita coisa da nossa vida. Aquilo que sempre deu certo não dá mais. Aquele familiar que ajudava a gente, emborcou a carroça, morreu. Brigou com você, não te ajuda mais. Aquele sócio que você tinha quebrou o trem e partiu a empresa com você. Você vai ir só para a prova, irmão. Eu tenho um negócio, aquele que era o meu maior cliente, esse cliente aqui definia 70% do meu ganho. Ele trocou de fornecedor, largou você na pista. Aí você está falando: cara, Deus me odeia. Ele está tirando os Uzias da sua vida, para que você possa vê-lo. E quando você vê, irmão, você tem que falar: eu estou perecendo. Aí o Senhor vai lá e queima a sua boca ou queima qualquer outra coisa. Aí depois que queimar, irmãos,
Sabe o que acontece? O que eu vou fazer? O Senhor vai perguntar assim: eu estou precisando de alguém, né? Eu vou lançar essa flecha aqui, como diz o Daniel, vou lançar essa flecha aqui, ali, lá. Estou precisando de alguém. Quem que vai? Aí você vai dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que a gente diz hoje, irmãos? Eis-me aqui, envia o Beto. Assim que a gente fala, né? Eis-me aqui, Senhor, envia o Daniel. Você está entendendo isso, irmãos? Aquilo que nós precisamos, sabe? Entrar, como nós precisamos ver, como nós precisamos nos conectar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Sabe por que você precisa se preparar, irmãos? Quero encerrar essa mensagem aqui, mas sabe por que a gente precisa se preparar? Porque é muito bonito a gente ver pessoas que construíram algo, dizer: eu estou largando alguma coisa por Jesus. Tudo aquilo que foi construído, edificado, não faz mais sentido na minha vida por causa de Jesus. Eu falo isso, Danilo tem falado isso. Danilo construiu algo, pagou um alto preço na vida dele, trabalhando, buscando, submetendo. Vai ouvir a história dele, você vai ver. Mas, irmãos, quem não edificou nada, não tem nada para deixar. Quando você diz assim: estou deixando tudo por causa de Jesus, qual que é o tudo que você está deixando? Um quarto desarrumado? A louça na pia? Nós precisamos, irmãos, como jovens, entender que Deus não chama ninguém de barco vazio. Deus só chama aqueles que estão com barcos cheios. Quando você enche o barco, o Senhor diz: larga tudo e segue-me. O Senhor nos chama com barco cheio. O Senhor nos chama, Daniel, quando temos algo a deixar. Nós precisamos nos capacitar, cara. Ah, foi assim Daniel. Daniel não é ninguém. Daniel era nobre no meio do seu povo. Moisés, criado para ser filho de Faraó. Quem está entendendo o que eu estou falando? Paulo, criado aos pés de Gamaliel. Vai me dizendo aí, eu vou te falando. Ninguém, irmãos, né? Como foi dito aqui, Eliseu, 12 juntas, né? Foi você que falou, né, Beto? 12 juntas, arando, trabalhando. Ele tinha 12 juntas, né? 24, quantos milhões que era? 150 mil. Vou fazer o churrasco, 150 mil para entrar no ministério. Aí ele deixou o que tinha. Ele não entrou ganhando, irmão. Qual que é meu salário? Irmão, essa onda hoje da igreja. Qual é meu salário? As pessoas querem trabalhar para Jesus, perguntando qual que é meu salário. Quanto que eu vou receber aqui? Deus está falando com você, irmão. Deus está falando comigo, qual que é meu salário? Você está entendendo isso? Irmão, eu estou trabalhando na igreja uma vida inteira, até hoje não tem salário. Você está entendendo isso? Os homens deram o que tinha. E a gente, irmãos, para fazer uma coisa, para operar um som, para mexer com não sei o quê, qual que é meu salário? Você pode ter algo, irmão, ser reconhecido, não é problema você ganhar alguma coisa da igreja. Mas quando alguém olhar para você e falar: cara, eu vou te reconhecer e vou te dar algo, não peça nada para trabalhar para Jesus, não, irmão, não põe preço, não. Não põe preço na sua entrega, não. Vai trabalhar e deixa o rio correr, irmão. Deixa a glória acontecer. Sabe, se Deus te achar no meio das malhadas, Ele te recompensa. E a recompensa é muito maior do que o preço que você colocou. Porque o que tem preço não tem valor. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? O Eliseu foi chamado, irmãos. Ele estava trabalhando. Agora o que nós estamos deixando por Jesus? O Senhor só chama, irmãos, quem está com o barco cheio. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quem se preparou, quem produziu alguma coisa, quem se envolveu com a vida da família, com a vida secular também. Porque, irmãos, porque a Bíblia diz: se você não cuida bem das coisas seculares, como é que você vai cuidar bem das coisas do Senhor? Se você é um lambão, irmãos, nas coisas dessa terra, não pense que Deus do alto te dará algo. Quem está comigo? Amém. Eu queria fazer você sonhar nesses dias também. Vamos lá para a gente poder orar.
Não só, irmãos, com as coisas celestiais, que é o melhor, a glória, a unção, mas os jovens que estão aqui, vai sonhar com uma família, cara. Vai sonhar em ter um casamento correto. Vai sonhar em ter filhos para Cristo, para Jesus. Vai sonhar, irmãos, em ter uma faculdade. Vai sonhar em estudar. Vai sonhar em produzir. Não, mas eu quero queimar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa, irmãos, deixar de trabalhar para queimar, não, irmão. Você pode queimar trabalhando. Eu sempre trabalhei, sempre estudei, nunca deixei de queimar, não, irmão. Você está entendendo isso? Você não precisa, querido, deixar de sonhar com as coisas dessa terra para sonhar com as coisas do céu. Pode ser que quando você edificou a sua família, honrou sua casa, sabe, construiu coisas aqui, trabalhou, estudou, que o Senhor diz: cara, o seu barco está cheio, Pedro, larga tudo e segue-me. Pode acontecer, aí você está largando alguma coisa. Mas não pense, irmãos, que você precisa começar sem nada, porque o Senhor está chamando gente, irmãos, em toda a Bíblia, que se preparou para alguma coisa. Você está entendendo isso? Como esses homens viram Paulo achando que estava fazendo a coisa certa, matando gente, fazendo uma bagunça. No caminho de Damasco, a luz aparece para ele. Quando a luz aparece para ele, ele tomba do cavalo, ele já cai dizendo assim: quem és tu, Senhor? Ele sabe. Ele diz: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Verbo, eu sou quem tu persegues. Aí ele recebe uma comissão. Aí peraí, ele viu. Aí mudou tudo, irmãos. Aí ele vai para um lugar. Vini, escute isso. E durante 3 dias seus olhos são fechados. Sabe por quê, irmãos? Porque para a gente enxergar, a gente tem que parar de ver. Por 3 dias Paulo não enxerga nada e fica cego. Não é porque ele estava de olho fechado, não, ele estava de olho aberto, mas está cego. A luz, a glória de Deus cegou ele, não via mais nada. Ele até achava que nunca mais ia enxergar, irmãos, porque ninguém falou para ele que ele voltaria. Ele falou: ele apareceu para mim, e agora, ó, eu fiquei cego. Aí ele não via nada, não via nada. Aí quando ele não está vendo mais, ele precisa enxergar, porque não são os olhos da carne e do espírito. Aí ele não está mais avaliando, irmão. Sabe quando a gente começa a enxergar, jovens aqui, quando as coisas não são para o nosso interesse, quando a menina que eu quero não é a mais linda, a mais bonita, a mais formosa, é a que tem a melhor essência. A gente começa a entender o que de fato faz sentido. Não é a mais bonita, não é a do melhor contorno, não é do cabelo assim, do cabelo assado, é a que tem a melhor essência. Ah, por que você vai ficar com aquela? Porque eu enxergo o que está dentro. Você está entendendo? Eu enxergo o que está dentro. Aí você começa a enxergar, irmãos. Você não vai nem até a sua profissão, aquilo que você vai escolher. Você não vai escolher, irmão, só por dinheiro, só por coisa. Você vai começar a falar: cara, onde Deus vai me usar? Onde que eu vou funcionar? Como é que Deus sabe? Como é que eu vou, com essa profissão que Deus está me dando, como é que eu vou honrar o nome dele? Aí você começa a andar por aquilo que você está enxergando, porque você não vê mais. Aí, irmãos, quando Paulo começou a enxergar no Espírito, Deus, e ele voltou a ver novamente. E sabe qual é essa diferença? Aqui eu termino para a gente orar. Aquilo que eu falei no último domingão, poderoso demais. Nunca preguei aquela mensagem. João Batista. Sabe qual foi o problema de João Batista? Paulo, ele não enxergava, ele só via. Ele não enxergava, ele só via. Paulo, para ele poder enxergar, ele teve que deixar de ver. João Batista, irmãos, já enxergava e deixou de enxergar. Ele já tinha enxergado, porque dos nascidos de mulher ninguém foi maior do que ele. A Bíblia vai narrando assim, sabe, uma sequência enorme de quem foi João Batista. A voz do que clama no deserto, o profeta da transição. Como disse a Vanessa num dia de manhã aqui, 400 anos
Que a Bíblia não relata profetas, profecias oficiais, mas Deus fala o tempo todo, irmãos. Talvez alguém não tenha ouvido ele falar. Alguém não parou para escutar Deus falar. Passaram-se 400 anos de gap, de espaço, de silêncio sem um profeta. Aí levanta o João Batista, que ainda é profeta da antiga aliança, transicionando as alianças, dizendo: eis que eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, ninguém viu, Daniel, ninguém viu mais do que João. Sabia que João, quando ele estava no ventre da mãe dele, Lucas conta essa história para nós, ele estava no ventre da mãe dele. Aí João Batista estava aqui no ventre de Isabel. Aí quando Maria chegou perto, Jesus estava no ventre de Maria. Aí o João começou a pular. Irmãos, o João Batista glorificou no ventre. Ele começou a adorar no ventre, da pontapé na barriga de Isabel e dizer: o cordeiro está aqui perto de mim, eu já sinto a presença dele. Irmão, no ventre ele começou. Aí Jesus viu, né? Jesus lá de dentro viu. Aí Jesus, opa, deu um salve lá também. E aí a barriga das duas, está lá na Bíblia, irmãos. As duas começaram, opa. Sabe por quê, irmãos? Os propósitos estavam se conectando. Você está entendendo isso? Sabe, irmãos, quando duas pessoas estão gerando a mesma coisa, se você está gerando a mesma coisa, duas pessoas estão gerando a mesma coisa, e eles se encontram, as crianças saltam no ventre. Quando duas pessoas estão gerando a mesma coisa e elas se encontram para andar junto, as crianças saltam no ventre. Ou seja, aquilo que os dois estão gerando se comunica, porque o propósito está se unificando. Você está entendendo isso? Cara, João Batista foi esse cara. João Batista foi esse cara que quando Jesus apareceu ali, ele só pregava para víboras. E a víbora é você, cara. E eu, víbora é cobra. Cobra, cobra. Ele só pregava: arrependei-vos, raça de víboras. Aí um dia quando ele vai falar: arrependei-vos, aí ele olha e no meio das víboras tem um cordeiro. Aí ele se estremece e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê, irmão? Porque ele viu o dia do Senhor, ele viu. Aí ele diz: eu não sou digno nem que desamarrar sua sandália. O Senhor fala: descansa, João, fique em paz, vamos lá, me batiza, está escrito, vamos cumprir o que está escrito. Aí como é que a gente fecha essa manhã, irmãos? Cara, eu ministrei isso domingo passado, nunca tinha entrado nisso. João agora está na prisão, João Batista. E lá na prisão, ele está lá. O que acontece, irmãos? Ele deixou de ver. Lá na prisão, irmãos, ainda mais naquele tempo, né? Hoje até tem umas que tem, mas na prisão lá de antigamente, não tem YouTube, não tem Facebook, não tem noticiário. Uma masmorra dentro de uma pedra escura, funda assim, ó. Uma masmorra escura lá no fundo da pedra. E diz a Bíblia que só iam alguns que eram ex-discípulos de João, porque agora caminhavam com Jesus. Iam lá ver João e sabe, ver como é que ele estava e levar notícias. E o João não vê mais, ele não está vendo mais, ele não está vendo o que está acontecendo lá fora. Irmãos, deixando de ver, ele também deixou de enxergar. Cara, eu quero pegar isso aqui para a gente orar. E se isso aconteceu com João, irmão, o que pode acontecer com a gente? Aí ele está lá e de repente, sim, aí ele foi pego por dois pontos. Ele foi pego por dois pilares. O primeiro pilar que ele foi pego, rejeição. Por que ele não veio aqui me ver? Por que ele não me ama? Eu vim na frente, eu reconheci, eu fui o que mais honrei, eu fui o que mais servi, eu fui o que mais trabalhei. No ventre eu já estava saltando. Aí as lágrimas desciam assim e João disse: ele nunca veio aqui nem me visitar.
2 pilares, irmãos, que acabam com a sua missão: rejeição. E só é rejeitado quem deixou de ver, de enxergar. Só se sente rejeitado, irmãos, quem esqueceu de quem é. Está entendendo isso? E o outro pilar, irmãos, de alguém que não está vendo mais, e complica mais a história: as conversinhas. As pessoas iam chegando lá, os ex-discípulos, e diziam assim: ei, João, e aí? Você está bem? E João, como é que está lá? Como é que está o ministério do Messias? Ô João, você acredita que o negócio está até indo, tá indo. Mas você acredita que ele jantou lá na casa de Zaqueu? Quê? O Zaqueu, não é aquele Zaqueu que a gente conhece não, né? Aquele canalha, aquele Zaqueu ladrão, aquele Zaqueu que usurpa o nosso povo. E João Batista era feroz, irmão, não era pele de pêssego não. João Batista era o Batista, irmão, era o profeta, brabo. O Zaqueu, aquele ladrão, trapaceiro, mentiroso, só que ele não sabe o contexto, irmão, que as coisas estão acontecendo. Ele não sabe que Jesus foi lá para salvar o cara, que houve grande salvação naquela casa. Não, Jesus está lá na casa dele lá. Aí, irmãos, o cara vai embora e deixa só essa notícia. E o João fica assim: cara, será que Jesus agora virou o parceiro dele? Será que Jesus agora está andando com o Zaqueu? Não, mas não era com o Zaqueu que ele tinha que andar, não. Quem está entendendo? Aí ele volta no outro dia: e aí, como é que tá, João? Jesus veio aí? É assim que funciona, sim ou não, irmão? Sim ou não? Jesus veio aqui já? Não, João Batista não, ele não veio não. Pois é, João. Bem que ele podia vir, né? Bem que ele podia reconhecer a sua vida, ó. Quem está entendendo? Você passa por isso, irmão. Eu passo por isso. Bem que ele podia reconhecer a sua vida. Isso aqui, irmão, essas notícias não são, irmãos, os enviados de Deus. Não são. Bem que ele podia. Aí João, não, mas ele não veio não. Aí vem outro depois e diz assim: aí, como é que tá lá? Diz, cara, Jesus até faz umas coisas legais, mas você acredita que agora ele está lá na casa de Simão? Não, peraí, Simão? Simão é o fariseu? É o leproso? Mas ele não é leproso mais não. Agora ele está curado. Mas ele é fariseu, Mas Jesus foi jantar na casa dele. Aí o João, cara, peraí. Aí o rapaz fala assim ainda, né? E tem outra coisa: no meio do jantar entrou uma prostituta lá. Mó barraco lá, velho. Quê? Entrou uma prostituta lá dentro. Prostituta é aquela que você sabe, João, que ficava lá em tal lugar, sei. Ela entrou lá dentro. E aí quebrou um perfume de alabastro. O cara beijou o pé de Jesus. Quê? Beijou. Ficou beijando o pé de Jesus. Pegou bem para você, irmão? Prostituta. Para nós é lindo hoje, né? Prostituta, hein? Não é bonito hoje? Prostituta beijando o pé do cara. Rapaz. Aí eles foram embora. Aí o João falou assim: será que é esse mesmo? Será que esse é o Cristo pelo qual eu dediquei a minha vida? Ou será que eu posso ou devo esperar outro? Cara, Deus veio com uma flecha no meu coração, irmãos, na semana passada, dizendo: te cuida, blinda a tua mente, blinda o teu coração, coloque os teus olhos em mim. Não deixe nunca lacunas de dúvidas acerca do seu chamado, de dúvidas acerca de quem eu comissiono andar contigo. Como nós precisamos disso, irmãos. João, o cara que mais sabe o que eu fico pensando, irmão? Escuta isso aí. Aí, você acha que ele já decidiu? Vou mandar alguém lá perguntar. Eu penso que foi passando dias e ele ficou pensando assim: olha, eu vou perguntar ou não vou? Pensa, irmão, a coragem que tem que ter para perguntar isso para Jesus. Pensa que coragem que tem que ter, Lucas. Eu não perguntaria isso para um pastor. Você perguntaria para mim: pastor, eu estou meio desconfiado do senhor. Será que o senhor é o meu pastor mesmo? Ou será que eu devo buscar outro? É meter o pé no seu traseiro, irmão. Que eu não sou Jesus ainda. Ele ficou pensando.
E ele decidiu, cara, pensa a cova que ele estava, pensa, ele não via mais nada. O Danilo, ele ficou cego, aí foi tomado pela alma, pelos seus sentimentos, deixou de ver. Quem deixa de ver, irmão, deixa de entender. Quem deixa de entender, deixa de morrer. Aí ele chega e fala, vai, o próximo que chegou lá, ele falou, vai lá e pergunta para ele, se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Irmão, pensa bem, se esse discípulo não tinha que ter falado para João assim, Eliabe, o senhor é doido? É lógico que é ele. O senhor acha que eu vou lá perguntar isso para um homem? Eu estou vendo que o cara está fazendo lá fora, é o Messias. Não, irmão, ele foi lá falar, irmão. Eu penso para mim que é o incendiário, irmão. Tem os cuidadores de jumenta e tem os incendiários do reino. Os fagulha do reino. Os fogo estranho. Ele foi lá, irmão. Ô, Jesus, o João está perguntando se o senhor é o senhor mesmo. Se é o Messias ou não? É o cordeiro ou é cobra? Irmão, e Jesus era bravo também, cara. Só que essa hora Jesus respirou assim e falou assim: ô abençoado, volta lá e diz para ele o que os seus olhos estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos são curados, os endemoniados estão libertos, os mortos ressuscitam. Sabe o que Jesus está falando? Escuta. Sabe o que Jesus está falando? Não está falando assim para ele, eu estou fazendo milagre. Não é isso que Jesus está dizendo. Eu tenho poder. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou fazendo o que está escrito a meu respeito. Eu estou fazendo o que meu Pai me mandou fazer. Eu estou fazendo aquilo que eu vi. Eu estou fazendo aquilo que eu fui comissionado para fazer. Aí está saindo assim, aí ele está saindo para dizer: epa, peraí, fala mais uma coisa para ele. Bem-aventurado, feliz é o homem que não se escandaliza, que não duvida da minha movimentação, que entende de fato quem eu sou. Ou seja, irmãos, aí Jesus já puxou, né, o chicotinho e deu uma alinhada. Falou: diga para ele que bem-aventurado é o homem que vê, que bem-aventurado é o homem que não se escandaliza, que não duvida, que bem-aventurado é o homem que entende. Ele perdeu o foco, a visão. Quem está comigo? Você está entendendo isso, cara? E quando ele está indo, irmãos, porque ele sabia que João ia receber isso, aí diz o texto assim, irmãos, e Jesus começou a falar acerca de João. Os discípulos ouviram, os que estavam indo. Isso Jesus não mandou dizer, não, Jesus só disse. Mas eles estavam indo. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não tinha nada a ver com o assunto, irmão. Não tem nada a ver o assunto aqui com João. João era o assunto dos dois. Mas Jesus começa a falar assim: lembra de João que pregou para vocês? Aí o fagulha ouviu. Aí o fagulha falou assim: ele vai queimar o João. Aí Jesus falou assim: lembra do João que pregou para vocês antes de mim? Dos nascidos de mulher até aqui, ninguém é maior do que ele. Os discípulos estão ouvindo isso. Ninguém é maior do que ele. Quem vocês acham que vocês vieram ouvir no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um profeta? Muito mais do que um profeta. Ele é o cara. Ele é a voz que clama no deserto. Ele veio antes de mim. Ele abriu os caminhos. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ei, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. O Espírito Santo ainda não habitava no homem. Mas Jesus falou: ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele é alguém que está inaugurando uma nova era, um novo tipo de gente. Homens cheios do Espírito Santo. E ninguém é maior do que ele. Aí, irmãos, esses homens disseram: cara, que loucura é essa, velho? E aí eles foram lá. E aí falaram tudo que precisava João ouvir. Deram, né, o corte tramontina. Ó, ele mandou dizer que você não pode escandalizar isso e tal. Aí João baixou a crista. Ele disse assim: mas cara, quando a gente estava indo embora, ele falou que de todos os homens até aqui tu é o maior. Você é isso, você é aquilo. Aí o João fez assim, ó: ele é o Messias.
Sabe o que acontece, irmãos? Dias depois, João perde a cabeça na bandeja. Mas quando estava indo, João chegou a sua hora. Sabe o que está na cabeça dele? Ele falou que dos nascidos de mulher eu sou o maior. Ele me ama. Ele falou que eu sou muito mais do que um profeta, sendo que eu nunca me senti nada. Ele disse que eu sou maior. Ele diz que há uma grande unção que repousa sobre a minha vida. Ele disse que eu inaugurei um novo ciclo, que eu fui cheio do Espírito Santo desde o ventre. Irmão, está tranquilo para morrer. Por quê, irmãos? Porque agora ele voltou a ver. Ele voltou a enxergar. Eu não sei o que você está vendo nessa manhã, cara. Mas se você ficar com a voz de A, de B ou de C, se você deixar que a vida te jogue num calabouço escuro, irmãos, aonde você não consegue ver nem enxergar, cara, você vai morrer lá dentro. O Senhor está te chamando nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida, para que você seja alguém, irmãos, que consegue ver. Eu quero que nessa manhã a gente semeie isso, semeie fogo sobre você. Eu quero que nessa manhã, sabe, homens me ajudam com isso, para que a gente possa nessa manhã, irmãos, liberar destino sobre a sua vida. Você precisa ver, e o que você vê precisa consumir os seus dias. Paulo viu no caminho de Damasco, Jeremias viu a panela de pressão, viu a vara de amendoeira. Você está entendendo isso? Isaías viu. No ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. O que é que você está vendo, meu irmão? Jacó viu. Jacó viu. Jacó viu que ele era uma nação no ventre da sua mãe. Jacó viu. Jacó viu que ele era uma nação no ventre da sua mãe, e que o mais velho serviria o mais moço. Aquele que permanece, aquele que persegue o sonho, aquele que persegue a visão, recebe no teu espírito, recebe perseverança, recebe renovo, recebe coragem. Persiga a palavra que eu te dei, persiga o que eu disse a teu respeito. Não acabou, nem começou. Recebe a palavra que eu disse. Yakev, Shei, Galababai, assim. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Querem embrulhar meus poços. Você não desiste. Você permanece. Tem legado sobre a sua vida, filha. Tem legado sobre a sua vida, filha. Sabe, Hebreus 11 diz: uma galeria de heróis estão de pé, dizendo para você: corra a boa corrida e não desista do percurso. Nós estamos aqui, uma grande nuvem de testemunha. Nós estamos aqui dizendo para você: não interrompa a corrida, não se canse, renove as suas forças, renove a sua esperança. Você é grão de trigo, morra na terra e receba o selo que há em Você tem legado duplo. Você tem legado duplo. Há legado de pai biológico, há legado de pai espiritual. Há um duplo legado sobre a sua vida. Há uma nuvem de glória, há autoridade. Você é primogênita. Recebe, pois recebe, quem prometeu é fiel pra cumprir. Recebe. Nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará.
zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem curar meus poços, querem frustrar meus sonhos e fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Me ajudem a ministrar. Da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. É minha, lá você. Diante Yeah. Vai alava subir, calamanai. eu sei. Minha sorte Ele diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel. Ele é fiel. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. A minha sorte Ele mudará. Diante dos meus olhos. Toque, Senhor. Toque os jovens. Toque os jovens. Os adolescentes. Toque-os. 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 Toque-os.
Recebe o manto. Recebe uma perfume. Recebe porção de autoridade. Oh! 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 Sopra, Deus. Sopra, Deus. Remove a emoção. Remove a emoção. Gera missão no coração do teu povo. Faz eles enxergarem. Faz eles verem a tua glória. Ei! Ei, 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 ei! Rebequida, lama, lama, cheia. Igaia, lama, lama, subianda, lama, nas. olhos. Deixa Deus liberar a sua visão. Deixa Deus permitir com que você enxergue. Busque enxergar. Busque ver. Busque ver. Busque ver. Busque ver. Busque ver. Busque ver. Ah, eu te comissiono
comissiono, filho. Não é só com emoção. Eu te comissiono. Eu colocarei o teu coração, os teus dias em uma missão. Eu consumirei os teus dias com uma missão. Continue a construir. Continue a edificar. Eu estou de olho no que você está fazendo. O barco ainda não está cheio, mas logo que estiver, chegará o seu tempo. Enquanto isso, continue construindo, apaixonado, crendo, confiante. Ei, cheia, tu ia saia, libere seus olhos. Você precisa ver. O que você vê, o que eu te mostrar, será o balizador de fogo na sua vida. Será o balizador de força. Será o balizador de esperança. Não está em outro lugar. Está naquilo que você vê. Você precisa ver. Se você vê a força, o ânimo, a esperança, a coragem, virar da visão daquilo que você consegue enxergar. Nos traz clareza, Senhor, do que precisamos fazer. Nos traz clareza, Senhor, do que precisamos fazer. Nos traz clareza. Nos tira do ativismo, Deus. Nos tira, Pai, de correrias que não fazem sentido, Deus. Pontua nossos olhos. Pontua nosso coração. Pontua, Senhor. A nossa missão, Senhor, o Senhor disse que aquilo que o Senhor separou.
preparou para ser. Ah, Deus, coloque em nós o bálsamo, coloque em nós a paz. Ah, Deus, é árduo, mas é prazeroso. Custa tudo, mas é regozijante. Sobre os teus filhos eu declaro regozijo, regozijo, paz, celebração. Ah, sonha, calma. Ouvi o meu Senhor. Ah, Jesus. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida ao Senhor. Não vou parar, gastarei minha vida ao Senhor. Deixa queimar, 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 deixa queimar. O que dizer? Fazer quando ele vem aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra mais uma vez de novo, faz de novo o seu povo, mate mais uma vez de novo, faz de novo o seu povo, mate mais uma vez.
preciso ter mais ação, mais ação, mais ação na minha vida. Usa-no, Senhor.